Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos, meus queridos irmãos. Confesso aos irmãos que, com muita alegria, estamos mais uma vez na casa do Senhor, por permissão e a vontade dEle que se faz em nossas vidas. Atos dos Apóstolos, irmãos, eu quero aqui um ponto de partida. Há 2 semanas atrás, nosso pastor João, ele finalizou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E se no meu coração o Senhor concordasse, eu iria falar algo a partir desse capítulo, ao qual ele mencionou há 2 semanas atrás. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, seu capítulo de número 2. Eu quero aproveitar, irmãos, tributar a Deus toda a honra e toda a glória, e agradecer ao nosso pastor pela honra de estar ministrando essa tribuna uma vez mais. Todavia, sabemos da responsabilidade. E quando a gente sente aquele tremor, aquele frio na barriga, eu já sei que o negócio, a responsabilidade está sobre a minha vida também. E agradecer, irmãos, aos nossos companheiros, obreiros, à nossa retaguarda, que também estão aqui nos acompanhando. Certamente, eu sempre disse, Boa Vista 1 é minha casa, desde quando me converti. E o Boa Vista 1 sempre foi seleto de homens, de mulheres, de jovens, que sabem, que gostam e têm prazer de estar na casa do Senhor. E no meio de tanta prata nessa tribuna, o Senhor nos concede essa oportunidade, e eu sou grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Os irmãos que não sabem, eu já me arrisquei em várias áreas. Até já tentei arranhar um pouco de músico, né? Na época, a gente carregava muita bateria aqui, com um rapaz chamado Arimatel. Eu acho que eu vi ele aqui um tempo atrás. Nosso irmão Arimatel. Esse é o Theo, né? Filho da... Ele está aqui, né? Eu ouvi falar que ele está aqui, mas eu ainda não cheguei a ver ele. E nós pegava a bateria, carregava lá para o Marengo Baixo, Marengo Alto, fazia evangelismo, nós corria muito essas terras. E o Fernando, aquele guitarrista que está conosco também, nós tocamos juntos na banda que se iniciou ali no Jardim Londres. Passei por todos os departamentos, irmãos, da igreja. Desde portaria, parte de secretaria, missão. Mas o Senhor falou assim, é por aqui que eu quero você. E o ministério ao qual o Senhor tem nos confiado é o ministério da palavra, ao qual nós estamos até hoje pregando a palavra de Deus. Não sei fazer outra coisa a não ser falar do Senhor Jesus Cristo. E com isso, irmãos, eu me recordo rapidamente de algo que me aconteceu no Jardim Londres. Eu vou usar isso pode deixar por enquanto, mas eu vou usar ele. Eu me recordo de algo, irmãos, que ocorreu no Jardim Londres. Eu não sei se o pastor João ele vai se lembrar, mas nós, até no som, também ficamos por bom tempo. E aconteceu algo ali, irmãos, que nunca passou da minha cabeça. Por mais que eu tomasse remédios fortes, não ia adiantar. E o pastor que antecedeu o nosso pastor João, ele pediu para trocar toda a aparelhagem, trouxe uma pessoa de fora, cortou o chão do salão, comprou umas caixas grandes, que era de som de baile, enfim, comprou um monte de coisa. E o rapaz fez toda uma modificação. Só que, após isso, o pastor que antecedia, ele foi para outro lugar e o pastor João Mazzoni chegou assumindo a congregação. Mas toda aquela situação que fez não ficou bom, ficou pior. O som ficou muito ruim, cheio de ruídos e tudo. E eu não conseguia lidar com aquela situação. E aquilo magoou meu coração e eu fiquei até uns dias. E eu me recordo, irmãos, que num domingo eu não fui ao culto e o som deu um problema terrível. Não sei se o pastor se lembra disso. E o pastor mandou eu me chamar em casa, eu morava na rua de trás da igreja. E eu estava revoltado. Falei, não, eu não vou, porque quem mexeu lá é que tem que se virar com esse problema. Não quero nem saber. Mas o pastor João, com todo o seu carinho, e hoje, irmão, eu me sinto muito alegre em servir ao seu lado. Quando ele me ligou hoje à tarde, me mandou mensagem, se eu poderia estar trazendo uma palavra nessa noite. Para mim, pastor João, não foi um pedido, mas uma intimação. Porque eu sei que quando um pastor ele pede algo a um companheiro, ele não está pedindo, ele está intimando porque ele precisa.
ele necessita, e eu com muito bom grado estou aqui para obedecer e servir a essa casa uma vez mais. E com isso, irmãos, naquele dia, ele falou comigo, conversou com todo carinho, esse jeitinho dele, né? Dá aquelas batidinhas de leve. E aí eu fui, irmãos, numa segunda-feira lá. Eu me lembro, eu chamei o William, um jovem, uma criança, na verdade, pré-adolescente, para ir comigo, e nós cortamos aquelas caixas, arrancamos tudo que foi feito e colocamos do jeito que era. E na terça-feira, era debaixo da escada, o senhor lembra? Debaixo da escada. E eu fiquei lá, escondidinho debaixo da escada, né? O som já estava funcionando, tudo. E aí o pastor falou assim, agora o som tá bom. Mas aí ele não, né? Todo bom pastor, ele não pode deixar de dar uma... Aí ele pegou e falou, aí ele me lembrou, eu não esqueço disso, passou-se anos. Aí ele falou assim, agora o som tá bom, agora nós conseguimos ouvir, a casa de Deus está abençoada. Mas eu quero deixar um versículo para o nosso irmão Roberto. Tiago 4,17, o senhor lembra, né? Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado perante o Senhor. Eu nunca me esqueci disso. Nunca me esqueci. E às vezes, e eu fiquei meio assim, falei, nossa, eu fui lá, ajudei, me desempenhei, e ainda tomei uma bordoada. Mas não foi uma bordoada, irmãos. Foi uma vacina de ânimo para que hoje eu pudesse estar aqui, independente do que está acontecendo, independente do que o homem, a mulher ou as autoridades fazem, tudo o que nós fazemos, fazemos de forma voluntária e para o nome do Senhor ser engrandecido. Então, por isso, eu agradeço ao meu pastor João, porque lá atrás, ele não sabe, mas ele me ajudou. Ele fortaleceu esse ministério ao qual nós estamos hoje, que é o ministério da palavra, da obediência. E se outrora eu não pude servir, né, mais afinco, porque por conta de serviço e por outras demandas, hoje nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor juntamente com Ele. Conte conosco, meu pastor, a nossa irmã Márcia, conte com a minha família. Estamos à disposição de Deus e também do ministério e da igreja, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de falar esse relato para lembrar ele, né, que de alguma forma ele me ajudou, né? Graças a Deus. Queridos irmãos, como eu mencionei, nosso pastor, ele concluiu em Atos capítulo 2, há 2 semanas atrás. Todavia, eu quero ler um versículo e rapidamente trazer alguns destaques no texto, se assim o Senhor nos permitir. Observa o capítulo 2, e o seu versículo é o de número 11. Vai dizer assim, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros, que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Somente até aqui. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eu li o 11, o 12 e o 13. Observa o seguinte, irmãos. Joel, ele falou de algo extraordinário que iria acontecer no meio do povo de Deus. Quando nós observamos as últimas instruções de Jesus, hoje é um culto de ensino, nós vamos observar que Lucas capítulo 24, versículo 48, ele vai dizer o seguinte, eu vou enviar a promessa de meu Pai a vocês. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Os dias vão se passando. E nós vamos observar, queridos irmãos, que Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, ele é uma continuação de Lucas. Porventura, os irmãos podem observar em seus escritos que o autor é o próprio Lucas em Atos. Nós vamos observar no capítulo de número 1 que ele começa, parece que se reportando a um homem por nome de Teófilo. Nós não temos muitas informações sobre este personagem bíblico. Mas de grande forma, alguns historiadores, alguns comentaristas vão dizer que este homem, ele era preocupado com a palavra de Deus. Ele era temente a Deus. E certamente se preocupava no início para essa nova conversão. É muito importante, irmãos,
nós temos um certo cuidado com o início da conversão de alguns irmãos. Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos, que tenhais paciência com aqueles que são mais fracos na fé. É bem verdade que nós temos uma gama de pessoas, e de homens e de mulheres, que ao longo dos anos não amadureceu, assim como Tiago vai dizer em sua epístola. Há uma gama de pessoas que estão muitos anos na igreja, mas devido à falta de comprometimento com a palavra de Deus, a falta de ser um ouvinte melhor, tem deixado ele fraco espiritualmente. É verdade que tudo quanto o nosso pastor mencionou, que nos antecedeu, disse: essa pandemia vai trazer uma grande frieza espiritual. Por quê? Por quê, meus queridos? Porque parece que nós estamos usando esta pandemia para não se achegar mais à casa do Senhor. Eu sempre costumo dizer: esta casa é a casa do pão, é a casa aonde você pode chegar pela manhã, tem pão fresco para você. Se você chegar no círculo de oração à tarde, também tem pão fresco para você. Se você chegar no período da noite, também haverá pão fresco para você comer. Todavia, será que eu e você queremos nos fartar, comer, nos alimentar desta refeição? Será que nós temos o interesse de sentar e ouvir? Eu, particularmente, como acredito que a maioria dos meus irmãos que estão na minha retaguarda, temos o prazer de sentar às terça-feira e ouvir o nosso pastor ministrar a palavra de Deus. Por quê? Porque, irmãos, nós, por mais que somos pastores, presbíteros, por mais que nós somos homens que já estudamos um pouquinho, já dirigimos até congregações, nós nunca sabemos tudo. E é interessante que em passagem que o nosso pastor tem mencionado, eu fico ali no meu cantinho, com os meus olhinhos de paco-paco muito bem abertos, meus ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor tem para falar para a minha vida, assim como o Senhor tem palavra para a vida de cada um de vocês que estão aqui essa noite. Então você observe, irmãos, que nós não podemos pegar um novo convertido e colocar já logo de pronto uma vitamina muito caprichada, muito grossa em sua boca, porque você vai matar a criança. Não podemos pegar uma feijoada e colocar diretamente em sua boca, porque ela não vai conseguir se alimentar. Então, irmãos, nós temos aqui um princípio muito importante de nós termos esse cuidado com os novos convertidos na fé. De cuidar, de zelar. Essa prática, irmãos, não é somente do pastor, não é somente de quem trabalha na área da missão, não é somente das irmãs do círculo de oração. Essa prática é de todos nós. Essa prática, ela vem desde a criança até o ancião. Eu me recordo que naquele cantinho, eu não sei se tem algum irmão ou irmã aqui que se lembra de um senhor chamado irmão Pedro. O senhor se lembra? Ele tinha um pandeirinho que ele fez, um pandeirinho meio que eletrônico, meio que mecânico, eu não sei como é que era. Eu sei que não saía muita coisa, a Sara deve lembrar. Ele ficava só assim, ó, tic, 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 mas ele louvava o nome do Senhor. E são com esses tipos de pessoas que eu passei a minha geração, eu me cresci aprendendo com os anciões da casa. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que as mulheres idôneas, ou seja, aptas, elas têm a responsabilidade de ensinar as mais novas. Assim como os irmãos também têm essa responsabilidade, assim como o pai e a mãe têm essa responsabilidade. Então observa que Teófilo aqui, ele está aqui sendo reportado por Lucas por tudo aquilo que ele faz. Mas observa que no capítulo 1 e versículo 2, Lucas ele começa então a narrar a Teófilo o que aconteceu. Então ele vai dizer o seguinte: e até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que o escolhera. Entenda uma coisa, não foi você e nem eu que chegamos até a Deus, mas foi Deus que chegou até a mim e chegou até a você. Agora o que eu não entendo, querida igreja, como é que o Senhor se achega até a mim e até a você? E nas oportunidades que nós temos, nós colocamos obstáculo, nós colocamos isso e colocamos aquilo, e não demos, e não reverenciamos, e não honramos aquele que nos dá vida e saúde, aquele que sopra em minha, em suas narinas.
lhe dando o ar ao qual você está respirando. Observa, ele escolhe homens para que dê continuidade ao quê? Às boas novas, ao evangelho, a proclamação do evangelho. Que evangelho é esse? Que ele deixou a sua glória e veio aqui morrer pelos nossos pecados. Que evangelho é esse? Que Jesus Cristo, aquele que deixou a sua glória e andou por essa terra, é perdoador de pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando nós vamos continuando a ler Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que Jesus, ele não era homem de perder tempo. Ele não era um homem de ficar fazendo segundo a sua vontade. Observa, Jesus, ele aparece em 3 períodos. Ele aparece em seu nascimento, depois você pode ver que as escrituras não mencionam mais sobre ele. Depois ele vai aparecer em sua adolescência. E é interessante que quando ele está na adolescência, o seu pai e sua mãe, quando dá conta e acha ele fala o seguinte: estou cuidando das coisas, dos assuntos, dos interesses de quem? Do meu pai. A pergunta nessa noite para a igreja, para nós: aquilo que foi nos confiado, aquilo que é de responsabilidade minha e sua, que é do interesse do Pai, do reino de Deus, nós estamos tomando de conta? Nós estamos realizando? Nós estamos sendo zelosos? Será que aquilo que nos deu, nós vamos devolver igual? Ou nós vamos granjear? Ou nós vamos multiplicar? Mas observa que no versículo de número 3 ele vai dizer que ele se apresentou vivo após o 3º dia. E por 40 dias ele anda sobre a terra. O que eu acho interessante, irmãos, que por 40 dias ele está andando na terra, mas ele não está falando dele. Ele não está falando assim: olha, eu ressuscitei, o negócio é o seguinte, agora todo mundo vem aqui e me traz isso, me traz aquilo, e faz isso e faz aquilo outro. Não, ele está falando dos assuntos, dos interesses do Pai. Ele está falando sobre o reino de Deus. Ele poderia ter tirado 40 dias, meu querido irmão Gilmar, para dar uma descansada, quem sabe nas praias ou no Rio Jordão. Não, mas ele está cuidando dos interesses do Pai. Sabe por quê? Porque todo aquele que foi dado a ele é de responsabilidade dele. Tudo aquilo que foi comissionado a ele, dado a ele, ele tem a responsabilidade de entregar ao Senhor, o nosso Deus. Observa o texto. Observa que ele vai dizer assim no versículo número 4 do capítulo 1: não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouviste. A promessa aqui, irmãos, é a descida do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque, meus queridos, ele vai dizer assim: eu vos enviarei outro Consolador. Ou seja, ele também era o nosso Consolador. Mas a partir do momento que ele está se ascendendo aos céus, ele enviará outro Consolador. E esse Consolador nós o conhecemos como o Espírito Santo de Deus. O pneuma, o pleroma, aquele que está em mim e está em você. Quantos nessa noite aqui é a casa do Espírito Santo? Observa, se você pegar o termo lá do hebraico, se eu for usar a expressão, eu vou dizer da seguinte forma: nós somos o tabernáculo, ou seja, o Espírito Santo de Deus está tabernaculando, ou tabernaculum em mim, em você. Nós temos, irmãos, o brilho do Espírito Santo. Nós temos, irmãos, em nossas raízes aquilo que aprendemos. Eu fico triste como eu tive ontem, ou melhor dizendo, no domingo, ali na região do Urupês, ministrando ali a palavra, em nossa congregação mesmo. E aí eu ouvi um relato de um senhorzinho que saiu da casa do pão
e foi levar o seu dinheirinho de R$1.000 para comprar um caroço de feijão na Avenida Celso Garcia. Meu Deus! E aquilo me constrange, porque eu sou ensinador da palavra, eu sou ministro da palavra de Deus. Aí eu pergunto a Deus: Senhor, será que eu errei em algum lugar? Ou será que os nossos ministros não têm aberto mais a boca e não têm falado? Ou será que está tendo uma cegueira? Ou estão sendo tampada a audição desse povo? Um senhorzinho. Aí eu pergunto: aonde está a tua fé, irmãs? Onde está a tua fé, irmãos, jovens, obreiros desta casa? A minha fé não está materializada num copo de água, não. A minha fé não está materializada num cajado, não, de forma alguma. Porque se estivesse materializada num cajado, ou o cajado de Moisés, como dizem, quando teve o alagamento em São Paulo, um dos últimos que foi devastador, o homem foi fotografado dentro de um carro, e dentro do carro dele, no banco de trás, estava o cajado de Moisés, segundo diz alguns homens. E por que ele não pegou o cajado e não tocou lá na água? O carro dele se afundou junto com o cajado, mas a vida dele foi salva, graças a Deus. A sua fé não está em outro homem. A sua fé não está naquela caneta ungida, não. A sua fé está em Jesus Cristo, que deu a vida por mim e deu a vida por vocês. Independente do que o homem disser, falar, produzir, saiba que a sua fé está inteiramente em Deus. Você pode ter 10, 20, 30, 50, 100 anos de idade. A sua fé tem que estar enraizada em Jesus. Quantos concordam nessa noite? Diga amém. Aleluia. Observa que nós estamos falando para homens e mulheres que entendem as Escrituras. Mas os próprios discípulos que andavam com Jesus, já no seu capítulo de número 6, eles fazem uma pergunta muito estranha. Ele vai falar assim: restaurará tu neste tempo a Israel? Jesus simplesmente olha para aqueles homens e de uma forma muito forte vira para aqueles homens e diz assim: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Ou seja, homens que comeram com Jesus, beberam, dormiram, andaram, viram prodígios e maravilha. Jesus está falando que é para ficar em Jerusalém, porque do alto serão revestidos de poder. Jesus está falando da descida do Espírito Santo, e os homens estão achando que é uma restauração em Israel. Ou seja, os discípulos saíram fora do foco. Ei, deixa eu produzir melhor minhas palavras. Muitas vezes eu vejo pregadores, emissários da palavra de Deus nessa tribuna dizer que o homem tem que se arrepender, que o homem tem que endireitar as suas veredas, que o homem tem que se achegar à vontade de Deus, que tem que entender os seus estatutos, os seus princípios. E aí as pessoas vêm com aquele desfoco. Será que Deus vai dar meu carro próprio? Será que Deus vai dar o meu apartamento? Será que Deus vai me dar isso? Não, irmãos. A maior preocupação de um pastor, de um pregador fiel às Escrituras, é trazer ao povo a palavra de Deus, é trazer ao povo a palavra de arrependimento, é trazer ao povo a palavra salvífica, uma palavra, irmãos, que vai dizer assim: você pode perder tudo nessa terra, mas se o seu nome estiver escrito no livro da vida, saiba que você tem a maior herança que este mundo poderia vos dar. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Então, irmão, às vezes eu vejo, assim como os discípulos, as pessoas saindo fora do foco. Sabe aquele momento que você está no culto? O culto começou com a oração. Tem muitas pessoas que acham que o culto só começa a partir do hino. Não, já começou desde o primeiro obreiro que chegou aqui. Eu sou grato por esses obreiros que chegam aqui nos horários mais cedo, sonoplastos, os irmãos da mídia aí, da internet, e já deixam tudo montado, tudo instalado. E aí, irmãos, já começou o culto. O culto, para ser bem melhor ainda, ele começa lá na sua casa quando você amanhece, como disse o nosso irmão. Quando você abriu os olhinhos, cheio ali alguns de lágrimas e outras coisas, e você fala: Senhor,
muito obrigado por essa oportunidade de poder abrir os meus olhos e andar sobre os meus pés. Sabe o que é isso? Gratidão. Sabe o que é isso? Valorizar aquele que deu a vida por mim e por você. E quando você chega à noite, irmãos, não precisa ninguém ficar gritando, ninguém ficar jogando, não. Você já é uma brasa viva, você já é um baluarte, você já é um atalaia. E o seu glória a Deus, o seu aleluia não é para mim nem para os meus irmãos. O seu glória a Deus, a sua glorificação, a sua exultação, o seu engrandecer é para Ele, que é digno de toda a honra e é digno de toda a glória. Então Jesus, ele pega e dá um sacode aqui e fala: ei, não te interessa saber nem os tempos e nem as estações. Entenda isso. Nós conhecemos o tempo Cronos e o tempo Kairos. Cronos de cronologia, é o meu tempo e o seu tempo. Kairos é o tempo de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: não importa você saber o tempo de Deus ou o tempo seu. Foca naquilo que eu estou te falando. Mas é tão interessante que Deus, irmão Gilmar, ele sai do tempo Kairos para entrar no tempo Cronos para te abençoar, para te dar um livramento, para chegar onde você não pode. É interessante isso, né? Ele sai do tempo Kairos, que é o tempo de Deus, e entra no Cronos, o tempo do homem, para chegar até você dentro da sua necessidade. O mundo vai dizer que ele não tarda e nem falha. Isso é mentira do capeta. Ele chega a hora certa, sabe por quê? Porque tudo está no domínio das suas mãos. É interessante que no ano de 2000, a molecadinha da época começou a lançar o funk dizendo que estava tudo dominado. Como diz o nosso pastor Paulo, o vento passou. Os meninos ficou velho, tá tudo com guri. Mas ele mostrou aonde está o domínio. Ele mostrou quem tem o poder sobre todas as coisas. Você pode ser grato a Ele? Somente Ele, irmãos. Pode cantar o que quiser, pode falar o que quiser, mas Ele era, Ele é e Ele sempre será o Deus de Israel, o Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos e o Deus dessa igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ele fala no versículo 8: no entanto recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e os confins da terra. É interessante nós observarmos, irmãos, que um pouquinho mais à frente, eu vou precisar me adiantar um pouco, eles estão nesse cenário com um homem a menos. Porque Judas, nesse cenário, tirou a própria vida. E é interessante você observar que a partir do versículo de número 12 a seguir, número 14, você vai ver que Pedro olha e fala assim, que se faz necessário outra pessoa tomar esse episcopado, que outra pessoa precisa estar neste lugar. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos isso, existem dois requisitos para entrar dentro dessa nomenclatura chamado apóstolo. Observa, abra comigo aí a sua Bíblia, você que está com a Bíblia, eu gosto que vocês fiquem com a Bíblia aberta, não feche não. O capítulo 1, versículo 21, observa o que vai dizer o texto. Portanto, é necessário, é o que, irmãos? Necessário, que dos homens que conviveram, preste atenção nisso, dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado ao céu, que um deles esteja conosco e sirva de testemunha da sua ressurreição. Observa dentro desses dois versículos. Dois requisitos necessários
para ser um apóstolo? Não entendi. Vamos ler de novo? Eu quero que a Escritura mostre para você. Eu não quero produzir palavras. Eu quero que a Escritura diz. Qual que é o requisito número 1 aqui? É necessário... Aqueles que vai colocar uma pessoa no lugar de Judas. Então essa pessoa tem que ter esses requisitos. É necessário que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo, que Jesus se batizou lá com João, ao dia em que dentre nós foi elevado ao céu. Esse é um requisito. Olha o segundo. Que um deles esteja conosco. Aí vem, e sirva de testemunha da sua ressurreição. Entenda isso aqui. Eu acredito, irmãos, nos apóstolos. Mas eu acredito muito mais que o último apóstolo foi João, evangelista, que já morreu há muitos anos. Depois disso, irmãos, o que veio por conta própria. Mas aquilo que Jesus levantou, chamou. Observa. Matias, ele entra nesse requisito. Matias, então, é chamado e forma os 12 novamente. Logo em seguida, você vai ver que Atos dos Apóstolos vai registrar o quê? A perseguição do quê? Da igreja primitiva. E conforme os homens, os apóstolos vão morrendo... Não vai ter no quê? Substituição. Não houve mais substituição. Depois disso, nós vamos observar que o último a morrer foi João. Deixa eu só abrir um parênteses. Paulo, escolhido por Jesus Cristo, também foi apóstolo. E defendeu essas credenciais. Como eu estou em Atos dos Apóstolos, estou falando entre Atos. Mas pode surgir na cabeça dos irmãos, e Paulo? Paulo foi escolhido por Jesus. Mas ele não estava nesses requisitos, irmão. O que Deus faz está feito. Quem sou eu? O vaso para questionar o oleiro. Eu estou falando dos 12. Mas Jesus teve um encontro com Paulo. E ele escolheu, o chamou para uma grande obra. E prova disso, dentro dos 27 do Canon, ou dentro dos 27 do Neotestamentário, você pode observar que 13 é a autoria de Paulo. Paulo é fundador de igreja, pregador da palavra, faz missão 2, 3, 4, viaja de um lado para o outro, forma discípulo, prega o evangelho, funda a igreja. Paulo foi um grande propagador do evangelho. Então, quem sou eu para descaracterizar aquilo que o Senhor abençoou? De jamais. Mas estou dizendo dentro daqui. Então, por que estou dizendo isso? Porque dentro da nossa atualidade tem uma gama se dizendo que é, mas não se encaixa. Não se encaixa. Não está nos nossos escritos. E por isso, irmãos, que eu digo aos irmãos: não saia da casa, não saia de Belém, a casa do pão, para ir em outro lugar, ser injetado por coisas materialistas, ser injetado por conversas que não tem nada a ver, apenas está ludibriando a sua mente, confundindo a sua mente. Se você quer ver Deus falar com você, aqui está, irmãos, 66 livros da Bíblia. Ele se revelou, a palavra é inspirada, é inerrante, e fala comigo e com você, se renova toda manhã. Esse é o Deus ao qual eu creio, e é o Deus da igreja. Muito bem. Observando isso, nós vamos observar o capítulo de número 2. Observa o versículo de número 2, 2. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estava sentado. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ou dialetos, ou idiomas. Observa isso daqui. Tem muitas pessoas, irmão, que querem enfatizar o som. É como de um som. Olha o que o texto está dizendo. Como de um som. Como de línguas repartidas. Como de. Observa. Como de. Muda.
Mas o mais importante, irmãos, é a descida do Consolador sobre a minha vida e sobre a sua vida. Foi a descida dele naquele dia, naquele momento, que estava homens e mulheres reunidos no mesmo lugar. E é tão interessante que o poder, irmão Moacir, que aconteceu ali, não foi quem estava ouvindo, os cretenses, de repente os africanos, os japoneses, não. O que estava ali em evidência era o que saía da boca dos quase 120. E sabe o que eu acho interessante? Muitas pessoas ficam todas se gambando porque falam um idioma, um dialeto diferente. Mas aqui eles falavam conforme o Espírito Santo ia dando. Sabe por quê, irmão? Porque o crente, quando ele está cheio, ele não quer falar dele. Ele não quer falar da vida do A. Ele não quer falar da vida do B. Pelo contrário, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele só quer falar das grandezas de Deus. Ele quer falar das maravilhas. Ele quer falar, pregar sobre o arrependimento. Ele quer pregar e falar sobre a justiça, a bondade, a misericórdia de Deus. É disso que ele quer falar. Agora, quando está vazio, fica falando ao vento, ao léu, fala qualquer coisa. Mas quando está cheio, irmão, é diferente. É diferente. Mas eu falo para homens e mulheres que eu creio e tenho certeza que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Pessoas vão te procurar porque sabem que você é mulher de Deus, que você é homem de Deus, que é jovem, que por onde andar tem um cheiro suave do Espírito Santo de Deus. Enquanto isso, irmãos, nós olhamos e observamos que homens cheios, eles começam a falar em outras línguas. E é interessante que o povo que está ali, que era uma cidade conhecida, era uma cidade muito visitada, as pessoas começam a ouvir, vamos se dizer aí, os fãs, os gagos, a falar no seu idioma, na sua linguagem. E ele falava das grandezas de Deus. Eu me lembro quando eu olho esse cenário, é como se o céu tivesse aberto e algo muito lindo acontece na vida daqueles homens. E eu me lembro de um louvor que eu ouvi aqui nessa casa, não sei se essa irmã ainda está em nosso meio, viva. Eu sei que os filhos dela é aqui, um deles pelo menos. E ela cantava assim: me alegrei a ver o céu com tanto poder. Me alegrei, meu rei. Aí, mais ou menos assim, me emocionei. E mesmo assim, toma conta de mim. A irmã Raimunda, não é isso? Maria Moura, né? Eu não me lembro. O Levi está aí, não está? Muito bem. E quando essa irmã cantou aqui pela primeira vez, eu estava aqui. E quando eu vejo Atos dos Apóstolos, quase 120, eu vejo, irmãos, a alegria de ser revestido pelo poder de Deus. Eu vejo a alegria, irmãos, de nós, vasos, pó e cinza na presença de Deus. Mas Ele confiar em nós e nos revestir de dentro para fora. Quando nós começamos, irmãos, a abrir os nossos olhos, aonde o homem vê morte, a gente vê vida. Aonde a pessoa fala aquilo ali é filho do demônio, você bate no seu peito e fala ali é filho do Deus Altíssimo. Eu vejo, irmãos, algo sobrenatural descendo sobre os 120. Eu vejo um revestimento diferente. Eu vejo um reavivamento. Tem muito crente preocupado em ser pentecostal, mas sabe o que eu quero nessa noite? É ser reavivado pela palavra de Deus. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo nessa noite e querem ser reavivados pela palavra de Deus? Cada dia que eu enxugo esta palavra no meu ser, Deus me dá mais vida, Deus me dá mais virtude, Deus me dá mais entendimento, Ele me dá mais conhecimento. A gente vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento, vai amando mais o próximo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E eu me recordo dessas coisas. Você vê como é importante? São coisas que ficam aqui, irmãos, latente todos os dias.
Quantos nessa noite podem levantar os seus olhos aos céus e falar: Senhor, que eu possa sentir por meio da tua palavra este reavivamento em minha vida, que eu possa ter uma mudança de vida, que algo novo possa vir. Ei, o Senhor não mudou, queridos irmãos, e eu falo para vocês nessa noite, Ele ainda tem saudade de falar aos seus ouvidos de uma forma muito especial. Tem muitos irmãos que estão dentro da igreja desfocados e não tem ouvido mais, não tem mais a sensibilidade em seus ouvidos de ouvir a voz do Espírito Santo que fala ao seu coração, que fala ao meu coração e diz: eu tenho ciúmes de você, eu quero falar com você, mas para isso, se ponha de pé que eu quero falar contigo. Ou seja, se ponha na posição. Olha como é interessante, eu quero fechar aqui. Quando eu vejo Apocalipse capítulo 5, versículo 3, quando João, ele olha, ele está naquela visão futurística, e ele olha no céu e não vê ninguém que possa abrir e desatar aqueles selos. Ele olha então na terra, nos seres viventes, e também não vê ninguém. É interessante que ele também olha debaixo da terra, onde estão os mortos, e não vê ninguém. Isso dentro de um pensamento e de uma pregação escatológica. Se nós pegarmos Isaías capítulo 53, vai dizer que Jesus foi colocado lá no meio dos mortos, no sentido geral, não no sentido que ele estava ali, né, num lugar específico, mas no sentido de mortalidade. Mas o capítulo 13, versículo 20 e 30 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa para que você possa entender. Neste momento ao qual João está olhando, dentro da visão escatológica, neste momento ao qual João olha para o céu e não vê, ele olha para a terra e não vê, e também nos mortos e não vê, dentro da visão escatológica, Jesus nesse cenário todo, irmãos, ele está aonde? Aonde é que está Jesus? Observa que logo em seguida, no capítulo 5, ao verso que eu mencionei, chega um ancião, um anjo até João e fala: ei, não chores mais. Não chores mais, porque aquele que estava morto reviveu. Aquele que Satanás estava triunfando, ele reviveu. Mas aí você me pergunta: mas pastor, aonde estava Jesus se João olhou nos 3 lugares e não viu? Jesus estava morto lá, estava morto junto com os demais. Mas a palavra de Deus, ela tem que se cumprir na minha vida e na sua vida. E a Bíblia nos fala que ao terceiro dia ele ressuscitou e ascendeu aos céus e tomou. A palavra tomou não quer dizer que tomou com ignorância, mas pegou da mão do ancião de dias o rolo, aleluia, e ali desatou e leu, aleluia. E é isso que é interessante, mas nós estamos falando de uma visão escatológica, mas eu estou mostrando para vocês que tudo quanto está na Bíblia se cumpriu e ainda vai se cumprir. Então todo aquele que tem seu nome lavado, escrito no livro da vida, permaneça fiel com Jesus, porque vivo Ele está para vir buscar a sua igreja. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo.